Boa noite a todos. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículo 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Eu vou pedir para o nosso irmão Alex nos dirigir a Deus em oração neste momento. Amém, Pai Celestial. Senhor Jesus passou 3 anos e meio ensinando a sua palavra. E quando você pensa que nós já estamos aqui quase há 9 anos, e aí você então entende que nós temos muito que caminhar. E aí você pode pensar, como é que Jesus ele conseguiu, em 3 anos e meio, deixar tantos ensinamentos preciosos para os seus discípulos, para a sua igreja, que somos nós. E aí quando você pega esse sermão do monte, a partir da tentação de Jesus, a partir de que Jesus é levado, impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, isso foi o começo do ministério. E aí Jesus já começa a pregar o reino de Deus, e falar que já está próximo, que já chegou. E que bem-aventurado é aquele que o reino de Deus chegou lá na casa dele. Que o reino de Deus chegou na sua vida. Se você deseja ser uma pessoa bem-aventurada, entenda uma coisa. Você só será bem-aventurado se o reino de Deus já chegou na sua vida, na sua casa, na sua família. E aí Jesus falou desse reino, dessas bem-aventuranças. Jesus olhou para as pessoas que estavam sendo mantidas sobre um domínio romano e disse para elas assim: bem-aventurados pobres de espírito, os mansos. Uma pessoa que está sendo oprimida, ele não quer ser manso, ele quer revidar. Uma pessoa que está sendo aviltada, ele não quer ser pacificador, ele quer se vingar. Então você imagina os ouvintes de Jesus ouvindo ele naqueles dias. Mas como assim ser manso, Senhor? Você é manso com quem me escraviza? Você é pacificador com quem avilta, com quem me cobra a mais? Você é misericordioso com quem não tem misericórdia de mim? Imagine Jesus pregando isso, aquele auditório ouvindo. Imagine isso, por favor. E aí Jesus disse: mas esse é o reino de Deus, que chegou na sua vida. Você não sabe muito, você não conhece todos os mistérios do universo e nem se proponha a querer conhecer, e a saber, e a perscrutar. Deixe que Deus lhe ensine. Deixe que Deus, com a sua simplicidade da sua palavra, fale ao seu coração.
se você ouvir a simplicidade do reino de Deus, isso fará uma grande, enorme diferença na sua vida, dentro da sua casa, na sua família. Jesus diz que a intimidade com Deus, ela não é para mostrar. Você que ora e fala que ora muito, aí Jesus disse, você já recebeu o seu galardão. Você que jejua e quer mostrar para as pessoas que você jejua muito, Jesus falou, pois é, você já recebeu os seus aplausos. Você que dá esmola e quer que a sua mão esquerda veja, você já recebeu todo o seu galardão. A intimidade com Deus, no anonimato. E é impressionante que quando você lê a Bíblia, por isso que nós ensinamos a ler a Bíblia. Jesus, ao curar uma pessoa, ele diz assim, ó, psss, fica quieto, não fala para ninguém. Parece que Jesus, ele quer as coisas no anonimato, ele não quer a imprensa, a televisão, todo mundo, a CNN, não quer isso aí. Por isso que hoje servir a Deus no anonimato parece ser uma coisa meio esquisita. Você ser pequeno, parece que você está numa contramão do mundo, porque o mundo diz que você precisa ser grande, Big Mart, extras. O mundo diz que você precisa aparecer. Foi o que os irmãos de Jesus disseram para ele, em João capítulo 7. O senhor tem que aparecer para o mundo. Aí Jesus diz, eu vou aparecer para o mundo quando eu for pendurado entre a terra e o céu. Jesus falou da oração. Sua vida não encaixa? Não dá certo? É um mundo em trevas que nós vivemos. Você ainda está orando e pedindo para Deus te dar pão? Quando você não leu lá no versículo 25, não andeis ansiosos por essas coisas. Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. Então Jesus não está ensinando você a orar pelo pãozinho do café da manhã, ou pelo almoço. O que Jesus está ensinando é que você descanse nele, porque ele cuida de você mais do que aves dos céus e plantas. A nossa cabeça foi ficando confusa. Perdoa, Senhor, porque nós cometemos pecado. Assim como nós temos perdoado aqueles que têm cometido pecados contra nós. Então você perdoa e é perdoado. Você é perdoado e perdoa. Esse é o reino de Deus. Imagine um mundo sem o perdão. Nós, todos, a humanidade, já estaria consumida. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, porque tem um maligno aí fora. Você não fique desprezando os artifícios de Satanás. Ele não é Deus. Ele não é um Deus do mal. Não. E Deus não criou o diabo. Quem criou o diabo foi Lúcifer. Porque achou-se dentro do seu coração uma palavra. Diz o livro de Ezequiel, negócio. Quando ele intentou, próximo de Deus, estou bem aqui próximo, presto um serviço relevante, o sinete da perfeição, tudo passa por mim, eu aprovo e desaprovo.
Então Deus precisa de mim. Então só falta um passo para mim ser Deus. E aí é onde você cai como o Lúcifer, quando você se torna o Deus da sua vida. Quando você é o seu Deus. E aí Jesus, ao falar sobre essas duas portas, e você talvez já fale assim, pastor, eu já cansei de ouvir isso aí. É mesmo? A porta larga é o mundo, a porta estreita são as coisas do reino de Deus que são muito difíceis. E aí você interpretou todas as coisas dessa maneira. Que no mundo, nós vamos lá nos regalar, nós vamos viver e fazer o que nós quisermos fazer, porque o mundo é assim, e o reino de Deus são privações, você vai ter que ser privado de tudo. Mas não é bem assim não. Quando Jesus falou sobre que nós não deveríamos medir as pessoas com a nossa régua, julgá-las com o nosso próprio entendimento. Jesus disse, qual é o pai que tem um filho? O filho pede um pão, ele leva uma pedra. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o Pai Celestial que você tem? Então, você terá que ter humildade para bater e a porta abrir, para buscar e encontrar, para pedir e receber. Precisa se desfazer de um orgulho, de uma soberba. Ali não é você dando ordens para o Pai, é você se humilhando diante do Pai. Quem pede ao Pai, recebe. Quem busca ao Pai, encontra. Quem bate ao Pai, lhe será aberto. Então ali não é você orando e impondo ao Pai as coisas. É você se humilhando diante do Pai, porque precisa ter muita humildade para você reconhecer que você precisa do Pai. E aí Jesus, ao estabelecer o versículo 13 e o versículo 14 de Mateus 7, a porta larga, a porta estreita, a palavra do versículo 13, perdição, a palavra do versículo 14, vida. Muito bem. O que eu queria falar para os irmãos nesta noite, e peço a Deus permissão para isso, o que Jesus está dizendo aqui, entre muitas coisas que você possa pensar, é que tipo de pessoa você se tornou. A pergunta é, quem é você? Se você tem espelho na sua casa, você olha no espelho e muitas vezes você não sabe quem é aquela pessoa. O que Jesus está tentando nos falar, nos dizer, nos trazer ao nosso coração é que tipo de pessoa é você depois que a graça de Deus chegou na sua vida. Você é uma pessoa que apenas precisa de uma religião para ensinar você alguns dogmas, algumas doutrinas, para que você se apegue a esses dogmas, a essas doutrinas. É dia santo, é lugar sagrado, é dia de não sei o que lá.
É quantas quarta-feira, é quantas quinta-feira. Se você é uma alma que precisa somente disso, você precisa fazer uma avaliação da sua vida para saber que tipo de pessoa essas coisas tornaram você. Quando você pensa, por exemplo, no conceito de perdição, quando o pecado entrou no homem e na mulher, Adão e Eva, o pecado entrou na humanidade. 2 irmãos, um matou o outro. A sociedade de Caim se tornou maligna a todo momento. O mal expressava dentro dos seus corações. Diz o livro de Gênesis, capítulo 6. Eles estavam em constante conflitos e guerras. E aí você então pode se perguntar: que tipo de pessoa eu me tornei? Se a palavra perdição é deixar de ser uma imagem e semelhança, presta bem atenção. Perdição significa que o homem, a mulher, deixou de ser uma imagem e semelhança daquele que o criou. Então essa porta aqui não é simplesmente para você viver uma vida toda dentro de uma religião, não pintando o cabelo, usando saia, fazendo isso, fazendo aquilo, para que finalmente, quando você morre, você tenha o direito de entrar no céu. Não. As palavras de Jesus, elas não são para que finalmente quando você morrer, você vá para o céu. As palavras de Jesus, elas são para que finalmente, quando você ouvir dessa graça maravilhosa, a sua vida seja transformada por ela. E aí você entenda o conceito de ser mãe, o conceito de ser pai, o conceito de família, o conceito de reino de Deus, um conceito de casamento. Porque o que a perdição fez conosco foi nos bestializar, nos transformar em feras. O salmista do Salmo 73, ele ao contemplar a humanidade, ele diz que o entendimento dele ficou embrutecido. Que tipo de pessoa você se tornou? Por favor, faça uma análise da sua vida. Quem é você? O que é vida? É nova criatura, novo ser, mente de Cristo. Agora, se você precisa de uma religião apenas para algumas finalidades da sua vida, você não precisa da Igreja de Jesus Cristo. Porque a Igreja de Jesus Cristo não servirá para você. Porque o Evangelho que Jesus deixou foi para a transformação da nossa vida.
foi para que nós deixássemos de nos bestializar e nos tornássemos de novo a nova criatura, a imagem que Deus criou. Foi para isso que Deus ele nos trouxe. Foi para isso que Deus ele nos salvou. Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Então a grande pergunta, meus irmãos, é: a partir de você ter ouvido da graça de Deus, que tipo de pessoa você se tornou? 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 9. E aí Paulo está falando com os irmãos da igreja de Corinto, e ele vai falar do que a graça fez com esses irmãos. O que a graça fez na vida deles. Versículo 9. Ou não sabeis que injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, nem maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. Versículo 11. Mas tais fostes alguns de vós. Vocês eram como essas pessoas. Vocês foram assim. Mas quando a graça de Deus chegou na vida de vocês, vocês se tornaram outras pessoas, mas vós vos lavastes, fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus não deu uma salvação para você apenas para você resolver alguns problemas lá na sua casa. Deus não deixou a sua igreja e a sua palavra para que você apenas resolvesse alguns problemas na casa. Doença, problema amoroso, problema financeiro. Deus não deixou a sua igreja e a sua palavra apenas para isso. Deus deixou a sua palavra para que as pessoas fossem salvas e transformadas pelo evangelho dessa graça, para que você agora olhar para sua esposa, você amar ela como Cristo amou a sua igreja e está disposto a entregar sua vida por causa dela. Você amar o seu marido e você, por causa da palavra de Deus, não ser escrava dele, mas submissa. Está vendo como o Evangelho veio transformar a nossa vida? Esse é o Evangelho que Jesus deixou. Que tipo de pessoas vocês se tornaram? Pessoas que estão falando de Cristo, mas estão andando num caminho de perdição. Não conhecem o caminho da vida. A vida é um mar de confusões. Quem você é? E aí Paulo diz, a graça quando chegou em você, ela transformou a sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 16. A parábola do pai e os dois filhos. Quando Jesus conta a parábola, então aí na Bíblia sua, na divisão de assunto, está escrito parábola do filho pródigo. Isso aí quem escreveu foi o cara que dividiu o assunto. Isso não está nos manuscritos da Escritura. Capítulo 16, versículo 11. Eu acho que eu marquei errado. É 15. Perdão. Versículo 11.
Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhe repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos apacentar o quê? E aí você vai vendo o quê, irmãos? A bestialização da vida. Quando a graça, ela não transforma a sua vida, mas você conhece e sabe quem é o Pai. Esse filho conhecia o Pai. Talvez você conheça o Pai, mas ainda não sabe quem o Pai é. Talvez você fale de Deus, mas você ainda não o conhece verdadeiramente. E esse filho, um dia ele saiu de casa e ele foi se bestializando até chegar a um ponto dele ser semelhante aos porcos. Que pessoa você tem se tornado? Você acha que sem conhecer a Deus e a sua graça transformadora, que tipo de pessoa você vai ser? Daniel, capítulo 3. Abra a sua Bíblia. Depois do livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, é Daniel. Daniel capítulo 3. Versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto, 30 metros de altura, 6 de largura. 3 de largura, 6 côvados, 3 metros com a medida. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Quando você continua lendo o texto aí, você vai ver por vários versículos a imagem que ele fez, a imagem que ele fez, a imagem que Nabucodonosor fez, a imagem que ele fez, a imagem que ele fez, e quem não se prostrasse à imagem que ele fez. É quando você se torna o Deus da sua própria vida. É quando você acredita que as coisas estão no seu controle, no seu domínio, e você tem capacidade suficiente de fazer tudo. Apareceu 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não vamos nos prostrar à sua imagem. Joga eles na fornalha. Jogou 3, tinha 4. Sai da fornalha. O Nabucodonosor viu isso. Viu seus homens serem queimados pela fornalha. Viu 3 homens dentro da fornalha, mas serem 4. Capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo, livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, suas casas sejam feitas em montouro, porque não há um outro Deus que possa livrar. Como? Nabucodonosor está convertido? Ele viu os homens saírem da fornalha sem sequer um cheiro de fumaça. Esse homem está convertido porque fez um decreto usando o nome de Deus? Esse homem viu um Deus que livra, ele está convertido? De maneira nenhuma.
No capítulo 4 ele tem um sonho. Uma árvore grande que chegava no céu. Todos os seres viventes viviam debaixo dessa árvore. Animais, aves. E aí ele chamou os encantadores da Babilônia. Eu quero que vocês interpretem esse sonho. Eles não souberam. Traz Beltesazar, Daniel. Daniel olhou e disse assim: Rei, essa árvore é o Senhor. Só que no sonho tem lá um vigilante, um santo de Deus que diz assim: corte a árvore, derrube-a, deixe apenas o tronco na terra, amarra ela com cadeias de bronze e de ferro. Cairá sobre ele um orvalho, ele se tornará como as bestas feras do campo. Esse é o Senhor. O quê? Passado 12 meses, Nabucodonosor estava contemplando todo o seu esplendor. Capítulo 4. Versículo 30. Depois de 12 meses, o rei dos reis, Nabucodonosor, o babilônico, olhando para as coisas, ele disse, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele se tornou o Deus da sua própria vida. Ele nem acabou de falar. Deus mandou um orvalho sobre ele. Cresceram nele como penas de aves. Suas unhas cresceram como das águias. E ele ficou a pastar como uma jumenta selvagem. A bestialização, a perdição é nós acharmos que somos o Deus da nossa vida. Então, que pessoa você se tornou? Quem você é? Que pessoa você se tornou a partir de ouvir da graça de Deus, do Evangelho que transforma? Capítulo 4, versículo 37. Quando Deus recobrou o Nabucodonosor, depois de 7 tempos, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, pode humilhar os que andam na soberba. Não queira ser o Deus da sua vida. Antes você faça como o Salmo 37. Entrega o teu caminho, confia nele. Porque ele tudo fará. Esse momento, meus irmãos, que Jesus chegou no Sermão do Monte, é um momento de decisão na sua vida. É um momento que você precisa tomar uma decisão verdadeira. Quem você quer se tornar? Pois é. Vamos para o Novo Testamento. Já estamos quase terminando. Tito, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Depois de 1º e 2º Timóteo. Tito, capítulo 2.
Esse é um momento de decisão. Todo final de sermão tem um momento de decisão. E Jesus chegou no momento decisivo, querendo saber quem é você. E o que você quer se transformar? Que tipo de pessoa você vai querer ser? Tito capítulo 2, versículo 11. Nós estamos estudando a carta de Paulo de Tito, já estamos terminando, na quinta-feira. Nós estudamos carta por carta, livro por livro da Bíblia. Conhecer de Deus, o saber e o conhecer. Você precisa conhecer o Pai Celestial que você tem. Versículo 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. A graça, ela é educadora. Não existe coisa neste mundo mais educadora do que a graça. Educando-nos, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século santa, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras e não mais de invejas, inimizades, orgulho, soberba, egoísmo. Que tipo de pessoa você é? Aquele tipo de pessoa que acha que todas as bênçãos de Deus só tem que recair lá na sua casa? Que ninguém mais nesse mundo precisa? A graça de Deus se manifestou salvadora e educadora. A graça de Deus é educadora. Ela nos ensina a andar em novidade de vida. Vocês eram assim, vocês não são mais. Nova criatura. O caminho estreito é a vida. A vida é nova criatura, novo ser, nova natureza, uma nova pessoa, uma nova identidade. Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? Pergunta Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 1. E ele mesmo responde, de modo nenhum. Apocalipse capítulo 21, para nós encerrarmos. A grande pergunta nesta noite é, que tipo de pessoa você vai ser agora, de hoje em diante? Ouvindo desse evangelho transformador, dessa graça transformadora, como é que vai ser a sua vida agora, daqui para frente? Capítulo 21, versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. O Evangelho foi para tornar você uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser, que segundo Deus é criado.
E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e o quê? Verdadeiras. Que tipo de pessoa nós seremos a partir de hoje, irmãos? Quem você quer ser? Um filho de Deus, que conhece o Pai, a sua graça transformadora, a sua graça maravilhosa, a sua graça educadora, que vai te moldando e te transformando a cada dia, de glória em glória, à imagem daquele que nos criou. Em natureza, de dentro para fora. Não é mudar a sua aparência, o seu vestido, a sua roupa, não é isso. É mudar quem você é. Faço nova todas as coisas. Hoje é um dia de decisão e de descoberta. E que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Que essa graça maravilhosa que nos é dada de graça possa ser transformadora na sua vida, no seu ser, para que você não seja mais o Deus da sua vida. Porque você já percebeu que não dá certo, que não funciona, que não é pela força do meu braço, mas é pela graça educadora do nosso bondoso Deus. Que Deus nos abençoe. E que essas palavras que nós temos ouvido sejam de fato transformadoras para o nosso ser e para a nossa vida. Muitas pessoas dependem disso, a começar por você, sua casa, sua família, todos que estão à sua volta. Todos. Que Deus nos abençoe.